Olá, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Michele. Estou de volta aí com o sétimo ano e nós vamos continuar, né, fazendo a nossa revisão para a prova de português que está chegando, né, dia 29 de maio. Então eu preparei aqui uns exercícios parecido aí com o simulado para que você comece a se familiarizar aí com a sua provinha, tá? À medida que a gente for fazendo as atividades, eu vou explicando, vou tirando suas dúvidas, você vai fazendo as devidas anotações, tá? Então é importante nesse momento já estar preparado, né? Você é aluno, você é aluna, já está aí com o seu material, seu caderno, tá? Seu lápis, sua borracha, a gente vai fazer exercícios, então para na hora você não ficar, né? Peraí, deixa eu pegar e tal. Não, então já prepara, já deixa tudo organizadinho aí do seu lado, tá bom? Pra gente assim dar início, tá? A nossa aula aí, né? Que a gente vem se adaptando, porque mudou tudo para todo mundo, né? Agora a gente tem que ficar com vídeo aula até que essa situação toda mude, melhore, né? Esse coronavírus vá embora de uma vez, tá? E a gente possa aí retornar para as nossas salas de aula, né? Cada turminha aí com os seus devidos professores, eu com os meus devidos alunos, estou com muita saudade, inclusive, tá bom? Então vamos lá, né? Vamos seguindo aí e espero que você tire todas as suas dúvidas aí na aula que eu preparei, tá bom? Então deixa eu passar aqui o nosso slide, né? Eu sempre trago um slide para a gente poder visualizar, né, o que vai ser pedido e você ter a oportunidade aí de copiando os exercícios, tá? Lembrando que, lógico, a dinâmica de uma videoaula é totalmente diferente, né, da dinâmica de uma aula, de repente, ao vivo, online, online ao vivo, né? Então, assim, você pode pausar aí o momento que você quiser, tá? Então, lembre-se disso. De repente eu vou estar num ritmo, para alguns pode ser rápido, né? Para outros pode ser que eu esteja, ela fala muito lento. Não, mas eu estou justamente tentando ir num ritmo em que dê para todo mundo prestar atenção nos detalhes. De repente, enquanto eu estou falando aqui, você já está adiantando a sua cópia aí, ó, já estou vendo ali a questão número 1, tem 4 opções. Então, eu já vou deixar mais ou menos aqui no caderno preparado para saber qual que eu vou marcar quando ela começar a ler. Entendeu? Então, assim, vai depender muito da habilidade de cada um, né? Vai depender muito da habilidade de cada aluno, tá? Então, vamos lá. Preste atenção aí nessa questão primeira, ok? E uma coisa que eu quero deixar claro, gente. Na hora da sua prova, leia com atenção o enunciado. É o que eu vou fazer agora. Eu vou ler o enunciado. Por quê? Porque a orientação para a sua resposta está ali, né? Quem elaborou a prova, ele quer saber exatamente o segredo, né, do que ele quer saber está ali, está no enunciado. Então, leia com atenção, pensa um pouquinho e depois marca, tá? Não sai marcando, correndo qualquer coisa, não. Eu acho não. Pensa. Pensa, por que eu tô falando isso? Porque eu sei que por mais que a gente já tenha, talvez até decorado tipos de sujeitos, é no momento que você precisa, né, ler a oração, identificar no texto, lembrando que a sua prova de português, ela vai trazer um texto para você interpretar. Então é importante essa leitura textual com atenção, é importante o momento da interpretação, né? Para que você não responda aquilo que você quer, mas aquilo que a pergunta está te direcionando, tá legal? Então olha só, no fragmento, as tribulações, o sofrimento e as tristezas não nos separam de quem nos ama de verdade. O sujeito da forma verbal em destaque é... Então, para tudo, né? Pera aí, vamos voltar lá para a gente entender o que a gente está falando. Primeiro, ele quer saber o sujeito dessa oração. Quando ele fala o sujeito da forma verbal, é justamente esse verbo que está em destaque. Lembra que quando tem um verbo, o predicado ele é verbal.
Então pode ser que lá na sua prova, no enunciado, você encontre essa expressão, tá? Para você não ficar na dúvida, o sujeito da forma verbal, então o sujeito, sim, da forma verbal que está em destaque, pode estar em negrito, pode estar sublinhado. Aqui no caso, eu coloquei de vermelhinho aí para destacar, tá? Então, vamos lá. As tribulações, o sofrimento e as tristezas não nos separam de quem nos ama de verdade. Lembra que eu falei que para encontrar o sujeito, você pega o verbo e faz a pergunta, né? Não nos separam. Então, o que é que não nos separam? Aí você encontra. Responde aí. Eu estou fazendo a pergunta. O que é que não nos separa de quem nos ama de verdade? As tribulações, o sofrimento e as tristezas. Muito bem. Então, você encontrou o sujeito. E agora? Qual é o tipo? Como eu classifico ele? Ele é um sujeito simples, indeterminado, composto ou é uma oração sem sujeito? O que você vai marcar aí? Bom, aqui eu vou trazer uma setinha indicando a resposta correta, tá? E aí ver se bateu com a que você marcou aí no seu caderninho, tá ok? Tcharam! Sujeito composto. Quem falou sujeito composto acertou, tá? Nós temos três, vamos dizer assim, espécies ali na parte do sujeito, né? Tribulações, 3 núcleos, vamos falar assim, melhor. Nós temos 3 núcleos ali compondo esse sujeito composto. Tribulações, sofrimento, tristezas, tá? Muito bem. Vamos para a questão 2? Então, vamos lá. Qual a razão de um sujeito ser composto? Pensa aí um pouquinho. Ou seja, o que faz desse sujeito ser composto? Porque ele tem um núcleo? Porque ele apresenta 2 núcleos? Porque o verbo concorda com o sujeito? Porque o sujeito aparece implícito na oração? Qual você vai, então, reconhecer, vai marcar aí? Diz pra mim aqui. A letra B, também a letra B, tá? Então, questão 2, também a letra B. Ou seja, a oração, ela tem um sujeito composto porque ela vai apresentar 2 núcleos, no caso dessa daí, né? 2 ou mais. Até poderia ter colocado ali, tem 2 núcleos ou mais, tá? Porque não necessariamente vai ter só 2, né, gente? Pode ser que o sujeito composto apresente mais de 2 núcleos, como é o caso da oração aí de cima, que tem 3 núcleos, né? Tribulações, sofrimento, tristezas, tá bom? Então, muito bem. Vamos avançando aí nos nossos exercícios. Bom, presta atenção agora aqui. A questão é preposição, né? Então, ele quer o seguinte: as expressões destacadas, elas são introduzidas por preposições. Das preposições expressam a ideia de. Então, o que ele quer? Lembra daquele quadro? Lembra que eu fui explicando que a preposição, ela traz um sentido e tal? Então é nessa hora que você vai identificar o sentido de cada preposição em cada oração, né? Ali embaixo você tem o A para causa, o B para posse, o C para companhia, o D para finalidade e o E para assunto, tá? E aí, você vai usar esse índice, né, vamos dizer assim, essas letrinhas maiúsculas, para poder classificar, tá? O livro do professor está emprestado aos alunos. Repara que esse do, ele é uma preposição que indica pra gente o quê? Causa, posse, companhia, finalidade ou assunto. Aí o que você faz? Vai marcando a letrinha aí do lado, no seu caderno, no caso, para você já ir encontrando a sequência correta. Depois é só você conferir se a sequência que você escreveu bate com a sequência dali, de uma daquelas 4 ali embaixo, tá? Então, vamos lá. O livro do professor está emprestado aos alunos. Bom, o livro de quem, né? Do professor. Então, se pertence ao professor, é posse. Então, tu já marca ali a letrinha B, tá? Fomos com os amigos ao cinema. Então, olha só. Nós fomos com. Esse com indica pra gente uma companhia, né? Muito bem. Então, marca aí a letra C. O animal morreu de fome. Olha só, esse D indica
o motivo ou a causa da morte do animalzinho. Então, é a letra A. Marca aí do lado, né? Muito bem. Na próxima oração, fizemos o trabalho sobre questões ambientais. Então, o sobre é uma preposição que indica o quê? O trabalho que nós fizemos foi sobre. Qual assunto, hein? Então sobre indica assunto, ok? Letra E. Então marca lá. O cenário encontra-se ornamentado para as festividades, ou seja, para quê, né? Ou porque esse cenário encontra-se todo ornamentado. E aí você encontra uma finalidade, um objetivo, né? Então nós temos a letra D. Observa e vê se a sua sequência ficou desse jeito. B, C, A, E e D. Tá? Se ficou assim, muito bem. Você está de parabéns, sinal de que você está compreendendo direitinho a matéria. Tá ok? Posso seguir? Tá me acompanhando aí? Espero que sim, hein? Não deixa de fazer as anotações, tá bom? Vamos lá. Questão 4. Bom, na oração, a direção da escola achou oportuno experimentar novos métodos de ensino. Marque corretamente o sujeito e o núcleo. Então, olha só, gente, fiquem atentos às palavras, às novas palavras, fiquem atentos às construções das orações, né? Lembra que eu falei da questão de ordem direta, sujeito, verbo, né? E da ordem inversa, quando o sujeito não aparece no início. Fiquem atentos a todos os detalhes, todas as possibilidades, tá? E, inclusive, essa questão de vocabulário, de palavras novas, dos seus significados. É importante a gente ler, compreender aquilo que a gente está lendo, tá bom? Então, a direção da escola achou oportuno experimentar novos métodos de ensino. Essa oração, essa frase aí, ela tem muito a ver com os nossos dias atuais, não é? Porque veja bem, estamos todos, né, nesse isolamento social, todo mundo está em casa. E a escola precisa continuar, né? O ensino não pode parar. Então, o que as direções resolveram fazer? Foi um momento oportuno para a gente experimentar novos métodos. Ou seja, essa videoaula está sendo um novo método de ensino, né? Tanto para a gente, para nós professores, como para vocês alunos. Então, percebeu? É isso. Quando você lê, né, a oração, procura entender o que ela está querendo dizer. Tá legal? E aí ele quer que você marque o sujeito e o núcleo. Então, vamos lá. O sujeito seria a direção e o núcleo só a palavra direção. O sujeito seria a direção da escola e o núcleo escola. O sujeito seria a direção e o núcleo é escola. O sujeito seria a direção da escola e o núcleo direção. Te dá um tempinho aí para você pensar. Qual seria então o sujeito e qual seria então o núcleo, né, do sujeito? A parte mais importante do sujeito. Qual você marcou? Vê se bate aí. Letra D. Então vamos lá. A direção da escola achou. Repara que o verbo é o achou, né? Achou o quê? Quem achou o quê? A direção da escola. O que eles acharam? Acharam que o momento era oportuno para experimentar novos métodos. Beleza. Agora, qual é o núcleo a direção da escola? Quem é que realmente resolveu? Quem é que achou isso importante? Direção, né? Que se refere lá à diretoria, tá bom? Isso aí, muito bem. Então, vamos seguindo para a nossa questão 5. Calma aí que você deve estar achando assim, ué, mas não tem nada nesse slide? Vai aparecer, já já. Vamos lá. No fragmento, aos poucos, fui chegando à constatação óbvia de que todo perfil de rede social é um retrato ideal de nós mesmos. Olha só, tá? É uma frase, né, que está se referindo aí à questão das redes sociais, questão do perfil, né? Todo mundo aí que tem o seu perfil na rede social,
acaba se identificando, né? Colocando uma foto, quem gosta de animalzinho coloca lá os seus animaizinhos domésticos, né? Assim. Então, e ele tá falando isso, né? Fui chegando à constatação óbvia de que todo perfil de rede social é um retrato ideal de nós mesmos, tá? Lembra sempre, gente, de já identificar o verbo, independente do que o exercício vai pedir, tá? Então você já identifica o verbo, já vai sublinhando. Então olha só, fui chegando, epa, já sublinha, né? A constatação óbvia de que todo perfil de rede social é... E eu lembro que esse é com acento é um verbo ser, né? Aquela professora lá falou da videoaula. Então já sublinha que esse é aí é um verbo, né? Reparou? Você vai identificando o verbo, fica mais fácil para depois você encontrar o que o exercício quer. Então vamos descobrir o que ele quer saber? Vamos lá. Ah, com relação ao período. Então ele quer saber se essa oração aí, ela tem um período simples, se o período é único, se o período é composto ou se é um período indeterminado. E aí? Vamos identificar. Vamos lembrar então, né? Imagine que de repente chegou agora, caramba, não lembro disso. E eu esqueci, professora. Tá, então vamos com calma. Falou em período? Eu preciso sublinhar os verbos. Sublinhou os verbos, você reconhece as orações, né? Então, se você tem mais de um verbo, você tem mais de uma oração, tá? E aí, isso também vai dizer pra gente se esse período é simples ou composto. Porque se tem mais de um verbo, é porque o período é composto. Se só apresenta apenas um verbo, é porque o período é simples, tá bom assim? Nesse caso, como a gente já viu, nós temos uma locução verbal, né, que é o fui chegando, e temos o verbo é. Então, na verdade, nós temos aí um período composto, letrinha C, ok? Muito bem. Podemos seguir? Então, vamos lá. Tirinhas, adoro trabalhar com tirinhas, né? As tirinhas fazem parte do HQ. O HQ são as histórias em quadrinhos. Então você pode encontrar a tirinha nas histórias em quadrinhos ou apenas histórias sequenciais mesmo, né? Conforme as tirinhas. Sequenciais porque elas obedecem essa ordem. Então é importante quando você encontrar uma tirinha na sua prova, não olhe aleatoriamente. O que é isso? É tipo olhar de trás para frente ou olhar só o quadrinho do meio? Não. A tirinha, gente, ela apresenta uma historinha. E essa historinha, ela tem uma coerência, uma lógica. Então, você tem que ler seguindo essa ordem, né? Essa sequência do primeiro, da esquerda, né? Para a sua direita, tá? Então, aqui ele diz assim: não precisamos ser tão críticos, Dinho. Quem tá falando isso, gente? Repara que o tracinho tá lá pra cima, então é o adulto, né? É o adulto que está se falando aí com a criança. Não precisamos ser tão críticos, Dinho. E aí ele continua falando, a vida fica mais leve se formos mais tolerantes. Aí o Dinho fala, olha quem fala, você é intolerante até à lactose? Aí o Dinho, né, interpretou a questão da intolerância do adulto ali não conseguir, né, se alimentar aí com a lactose, com o leite e tal, os derivados do leite. Deve ter alergia, enfim, tá? Então, vamos entender o que ele quer. Observe a tirinha, e reconheça o tipo de sujeito no primeiro quadrinho, ok? Será um sujeito indeterminado? Vai lá, observa lá. Ele diz assim, né? Não precisamos ser tão críticos. Não precisamos. Será que é um sujeito simples? Será que é um sujeito composto? Será que o sujeito está implícito? Aquele sujeito oculto? E aí? O que você acha que é ou tem certeza? Muito bem, se você marcou a letra D, se você disse que o sujeito é oculto, é implícito, não esqueça dessa palavra, tá? Implícito, porque se estiver na sua prova vai ser dessa forma, tá? Então, muito bem, se você marcou a letrinha D. Vamos para a questão 7.
Os livros escolares, eles devem ser tratados com carinho, né? Nesta oração, o tipo de sujeito é... Então, olha que oração interessante, né? Os livros escolares devem ser tratados... Esse com carinho, gente, é com cuidado, né? Responsabilidade, afinal de contas, o livro é o seu material aí de conteúdos importantíssimos para o seu aprendizado. Sem contar que ele tem um valor, né? Então a gente precisa valorizar, tá? E cuidar realmente, né? Os livros, eles são preciosidades. Eles carregam muita sabedoria. Então a gente precisa de verdade valorizar os nossos livros, os conteúdos, sabe? E estudar mesmo. Ler com vontade, ter prazer na leitura, tá? E isso assim, não é, mas eu não gosto. A gente desenvolve, a gente aprende, entendeu? A gente precisa começar, né? Verdade é essa. Então vamos lá. Os livros escolares devem ser tratados com carinho. Nesta oração, o tipo de sujeito é o que, gente? Composto, indeterminado, simples ou é uma oração sem sujeito? O que é que deve ser tratado com carinho? Ah, os livros escolares. Então o sujeito é simples, tá? Muito bem. Pode até sublinhar lá para você escrever, marcar, reconhecer, tá? Questão 8, gente. Qual é o núcleo, então, da oração acima? Ou seja, essa mesma oração que eu li. Os livros escolares devem ser tratados com carinho. Qual é o núcleo? O núcleo aí do sujeito simples. A parte mais importante. Qual que você vai marcar? Livros. Muito bem. Somente a palavra livros, tá? O núcleo não carrega o artigo ou o pronome, não. É somente a palavra mais importante, ok? Muito bem. Vamos para a questão 9. Diz assim: entusiasmo e disciplina caracterizaram o desfile. Então, olha só. Imagina que está acontecendo um desfile, né? Geralmente de mês de setembro, né? As escolas gostam de fazer. E aí, o que vai caracterizar esse desfile? Como é que as pessoas que estão participando do desfile, sejam os alunos, os mestres, né? Tem que ter entusiasmo, tem que ter disciplina, sabe? Para que a coisa fique bonita, fique apresentável, né? Muito bem. Então, o verbo aí qual é, gente? Caracterizaram, tá? E o que é que caracterizaram? O que caracterizou o desfile, gente? Então, você encontrou o quê? Entusiasmo e disciplina. Esse sujeito é um sujeito composto, tá? Letra B, ok? Muito bem. É isso aí, tá? Vai sublinhando, vai identificando, vai fazendo as suas anotações, tá? Vai pensando um pouquinho, né? Não queira assim, já decorei, já sei, não preciso nem estudar, não. Isso aí é engano. Chega na hora da prova, sempre dá um branco, né? Ou então a pessoa acha que sabe, chega na hora, vê, eu devia ter estudado, devia ter feito aqueles exercícios lá com aquela professora. Caramba! Então não caia nesse erro. Aproveita, né, a oportunidade, aproveita que você tem a oportunidade de fazer os exercícios quantas vezes for preciso, né? Você tem a oportunidade até de voltar nos vídeos anteriores, sabe? Sem contar que você tem o seu material, né? O livro, você tem os exercícios do livro, tá? Então, assim, não tem desculpa, né, gente? Pra não estudar, pra não fazer os deveres, tá legal? É muito bom e é muito importante a sua participação, tá? Porque à medida que você participa, você mesmo pode estar se analisando, sabe? Você mesmo pode estar vendo, assim, o seu grau de aprendizagem, tá? Estou conseguindo aprender dessa forma, não estou. Você começa a avaliar, né, o seu método, o seu estudo, tá legal? Vamos então para a questão 10. A oração sem sujeito, ela caracteriza-se por... então aqui, presta atenção, ele quer saber o seguinte: a oração sem sujeito. Por que uma oração é sem sujeito? É isso que ele quer saber, né? Por quê? Porque o sujeito está indeterminado? Porque não se atribui o fato a nenhum ser.
porque o sujeito está simplesmente oculto? Ou porque o fato é atribuído a um ser determinado? E aí? O que você acha? O que você marcaria, né? A oração sem sujeito caracteriza-se por... Qual letrinha você marcou? Se a oração é sem sujeito, gente, não se atribui o fato a nenhum ser, correto? Muito bem. Já pensou se essa fosse a prova? Acho que você teria tirado o quê? Um 10? Um 8? Faz a sua contagem aí. De repente, né, você já pode... Ih, professora, eu tenho que estudar mais um pouquinho. Só acertei 6. Então, entendeu? É esse o objetivo, tá? Deixa eu tirar aqui dessa tela pra gente poder... Opa! Eu vou estar aqui com vocês, né? Pra gente poder dar um tchau aí e se despedir, tá? Então, olha só. A prova tá chegando, né? Então, é hora de mostrar aí todo o seu aprendizado, tá? Essa semana toda aí você vem estudando com os exercícios de revisão. E é isso mesmo, continua, tá? Faz, refaz, ok? Tire suas dúvidas, tá? E vai dar tudo certo, tá? Continua firme aí estudando que vai dar tudo certo, tá bom? E a gente volta aí numa próxima aula revendo os exercícios, apresentando novos conteúdos, tá? Que a gente precisa dar sequência aí nos nossos estudos, tá bom? Fica com Deus, se cuida, fica bem e fica com saúde, tá? Tchau, tchau!